Em Maceió, hoje, a Polícia Federal fez buscas na sede da Braskem. A Justiça Alagoana expediu 11 mandados de busca e apreensão no estado. Outros 2 mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro e um em Aracaju. No comunicado, a Polícia Federal informa que as investigações sugerem que a extração nas minas não seguiu os parâmetros de segurança. A exploração entre 1970 e 2019 provocou o afundamento do solo em 5 bairros da capital Maceió. Mais de 60 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas. E para tentar entender quais erros foram cometidos aí pela gestão da Braskem e como essa situação chegou a esse ponto, nós vamos conversar agora com o geólogo Abel Galindo. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Abel. Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. É uma honra estar participando desse programa de vocês, viu? Vocês apresentadores e aos ouvintes e a todos que estão nos vendo. Boa noite. Boa noite, obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo para a gente entender como chegamos até aqui. Essas minas de extração de salgema, né, que seria um minério utilizado para a produção de soda cáustica e PVC, já apresentam alguns riscos, tem anos. Gostaria de ouvi-lo, quais são esses problemas envolvendo essas minas da Braskem em Alagoas? Olha, essa extração de sal aqui em Maceió, ela começou em 75 e foi projeto veio dos americanos e essa extração se faz a 1000 metros de profundidade, é onde está a camada de salgema, e ela é feito um buraco lá na camada de salgema. A salgema é uma rocha que está lá na profundidade a partir de 1000 metros. 1000 metros, 1250. Aí é feita a perfuração e quando chega lá na rocha, é dissolvido a rocha por água, a água dissolve aquela rocha e aí transforma em salmoura e a salmoura volta, porque são 2 tubos, um menor que entra a água de 2 centímetros e o maior de 30 que volta a salmoura para a superfície. Então isso aí, esse buraco, essas cavernas, que chamam de minas, elas tinham que ter um diâmetro de, no máximo, 60 metros. Diâmetro, algumas pessoas não sabem nem o que é diâmetro, né? Então, largura, vamos ser mais claros, largura das cavernas tem que ter, no máximo, 60 metros. Até o final do século passado, 98, 99, esses 60 metros foi até mais ou menos seguido. Depois começaram a aumentar. Acharam que o diâmetro estava muito conservador, aquele diâmetro de 60 metros, aí passaram para 65, 70, 80. Com 75, a caverna já apresenta problema de rachadura em seu teto, e depois desaba o teto. Pronto, aí a partir daí, pronto, quando isso acontece, aí existe um desequilíbrio muito grande lá no centro da caverna de sal, e aí a camada de sal começa a ficar mole e vai fluindo para o centro do buraco que fizer. São vários buracos, são várias cavernas, né? Pronto, então a partir daí começaram os problemas, né? Porque o sal, aquela rocha que era muito dura, passou a ficar mole, e foi se amolgando, e caminhando milimetricamente para o centro das cavernas. E com isso a camada de rocha, são 900 metros de rocha e depois tem mais 100 metros de solo para chegar na superfície. Essas camadas de rocha começaram também, que estão apoiadas em cima dela, começaram também a recalcar, a afundar na direção também das cavernas. E aí começaram os problemas, né? Rachadura na superfície, todas as edificações, e isso começou a afundar lá, deformar, no começo desse século, 2002, 2003, por aí assim.
tem muitos trabalhos publicados sobre isso, e há 20 anos, pelo menos, aquela região das Minas, essa região está às margens da Lagoa Mundaú, que fica a uns 10 quilômetros da região das praias. Abel? Então, essa região das Minas começaram a afundar milimetricamente desde lá de 2003, 2002. Perícia, e nesse período de 20 anos, afundou 2 metros lá na área das Minas. Abel, e também, diga. Perdão, só para a gente rodar aqui a nossa mesa de comentaristas com perguntas, Augusto Nunes também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Quem lê os jornais, Abel, muito obrigado pela entrevista, não entende o que vai acontecer com clareza. Eu pergunto, pode acontecer uma tragédia de grandes proporções? Pode haver um afundamento, como se teme, aí de boa parte de Maceió? Isso existe muito terror, viu, Augusto? Muito terror. Não vai acontecer isso. Não. O que está acontecendo é só na região das Minas. A região das Minas, que tem assim, uns 500 metros de largura por uns 1.200 de extensão. É aí onde estão os problemas, mas não, Maceió não. Os bairros em torno dela foi afetado porque sofreram a influência, né, desse afundamento. Mas o Maceió não tem nada. Isso é muito exagero, viu, Augusto? Muito exagero, viu? Não tem esse exagero, não. O que pode acontecer das Minas. Isabel, o que pode acontecer com essa região onde hoje estão localizadas essas minas? Elas vão ficar desabitadas? Ela por uns 10 anos, por mais de 10 anos até, elas não vão poder ser habitadas, né? Porque a Salgema, aquela região vai continuar em estabilidade e afundando gradativamente. Espera-se afundar mais aquela região das Minas, mais uns 2 metros. Aí o entorno é afetado, né? O entorno dos bairros que estão em torno, são 4 bairros e meio, né? Então é afetado, mas não vai afundar nenhum bairro, só a região das Minas mesmo está afundando, entendeu? Então, é isso aí. Perfeito. Nós conversamos com o geólogo Abel Galindo. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade de conversar conosco. Uma ótima noite para o senhor. Eu também, obrigado. Obrigado a todos. Bom, Silvio, nós conversamos com o geólogo aqui, Abel Galindo, para entender um pouco da parte técnica em relação a essas minas da Braskem. Agora eu queria te ouvir em relação à parte política, né? Temos uma CPI da Braskem já instalada no Congresso e há uma disputa política aí entre Arthur Lira e Renan Calheiros, ambos aí de Alagoas. Queria que você explicasse para a gente o que está em jogo aí nessa CPI da Braskem. Quando Renan Calheiros apresenta um pedido de CPI, vai fazer parte da mesa que dirige a CPI, a gente já precisa olhar com certa atenção o que está acontecendo. A Braskem, ela está à venda e não é de hoje. Ela é uma sociedade entre a Novonor, que é o nome novo da Odebrecht depois da Lava Jato. A empresa entrou em recuperação judicial, tem cerca de 38% mais ou menos das ações, com a Petrobras, que tem um pouco menos, 36%, e os demais acionistas com baixo poder de voto no conselho detêm o restante das ações. E a Petrobras, por ser sócia, tem a prioridade, né, tem um maior número de ações, tem prioridade de compra. Quando a gente fala em Petrobras, injetar dinheiro, Odebrecht, isso nada mais vintage, eu brincava aqui agora há pouco, né? Isso remete a um tempo em que coisas estranhas aconteciam com o dinheiro da maior estatal do Brasil. Então é importante a gente olhar esse processo de venda sobretudo, porque temos evidentemente um caso que é uma tragédia, né? Levou a dano, 60 mil pessoas foram impactadas, mas tem um outro lado. Essa CPI vai investigar as questões geológicas, nós falávamos aqui com um especialista. Ela vai investigar eventuais riscos para a sociedade, para a população de Maceió, ou ela vai servir de palanque político para o Renan Calheiros, para influenciar em venda? Quem vai comprar? Tinha um grupo árabe interessado recentemente, tinham holandeses interessados recentemente. Ou seja, é o processo de venda que faz parte aí do pano de fundo de tudo isso? Ou, digo mais, é o processo político, porque o Renan Calheiros trava, e não é de hoje, é a céu aberto, uma queda de braço com Arthur Lira.
no controle do Estado. Temos eleição no ano que vem para a Prefeitura de Maceió. O Renan quer fazer o prefeito. Depois teremos eleição para governador de Alagoas. O anterior, por exemplo, era o filho dele, o Renan Filho, que agora é ministro dos Transportes do Lula. Então não vamos descartar o pano político em toda essa história. É preciso separar. Realmente há um problema, como o especialista acabou de descrever, mas é claro que há interesses políticos e uma tentativa de explorar esse problema, sobretudo quando estamos falando de Renan Calheiros. Bom, agora 18 horas. Opa! Tem tudo para que a gente acabe torcendo contra todos. É verdade. É isso aí. Não, e outra, essa investigação, qual o tamanho dessa investigação? Porque se afeta o preço da empresa na Bolsa, a Braskem é negociada na B3. Se afeta o preço e tem um comprador interessado, vai comprar pelo preço justo, em que pese o fato de que tudo indica deve ter havido imperícia, pelo que a gente ouviu na entrevista do especialista, né? Como é que aumentou o tamanho do diâmetro do túnel e gerou esse problema? Óbvio que esse cálculo foi mal feito da estrutura do solo ali, mas a questão geológica, mas se você baixa o preço de uma empresa no momento em que ela está para ser vendida e você cria uma série de crises envolvendo aquela empresa, isso altera o preço final, e aí o comprador vai levar vantagem. E como é que essa vantagem vai ser redistribuída depois? Quer dizer, tem muita coisa a ser explicada aí. O que o Silvio disse, né? O governador atual é aliado de Renan e o prefeito atual é aliado de Arthur Lira, que parece que tem uma briga ali, meio de que família busca pé com a outra família. Você se lembra do desenho animado? É uma herança familiar, a guerra dos dois clãs ali. Isso é do século passado, né? Essas coisas, né? Isso é bem do século passado. Cheira a naftalina. Muita.